Hey, pessoal! Hoje à noite você vai acompanhar algo que provavelmente faria qualquer aventureiro mediano desistir na primeira curva. Bom, se tivesse vivido em uma civilização antiga onde homens comuns podiam se tornar deuses através de rituais secretos, talvez você estivesse agora suando frio diante de câmaras iluminadas por tochas, tentando não tropeçar em símbolos que parecem ter vida própria. É exatamente isso que você sente ao entrar no templo antigo que guarda os rituais capazes de transformar homens em deuses. A primeira sensação é estranha, quase elétrica, como se o ar estivesse carregado de expectativa, e cada passo despertasse ecos de séculos de iniciações e promessas de transcendência. Você caminha pelo corredor de pedra fria, sentindo a textura áspera sob os pés descalços. A luz das tochas dança nas paredes, projetando sombras que parecem se mover por vontade própria, enquanto o cheiro de incenso doce e resinento invade seu olfato. Cada detalhe é cuidadosamente planejado. Desenhos geométricos feitos com pigmentos antigos, relevos que narram histórias de homens que alcançaram o divino e símbolos que, se interpretados corretamente, revelam segredos que você provavelmente não entenderia de primeira. Você percebe que não está sozinho, mesmo que ninguém esteja visível. Ecos de passos antigos e cantos quase imperceptíveis preenchem o espaço, criando um ritmo hipnótico de reverência e expectativa que faz seu coração bater mais rápido sem você perceber. Um detalhe curioso é que alguns templos antigos eram projetados com acústica tão precisa que um simples sussurro podia ser ouvido em câmeras a dezenas de metros, reforçando a sensação de estar sob vigilância divina, ou julgamento silencioso. Fascínio e desconforto se misturam, como se cada pedra estivesse observando cada movimento seu, medindo sua coragem e sinceridade. Lembra daquele momento em que você vestiu seu manto cerimonial? No início, parecia apenas uma fantasia. Mas agora você entende seu significado. O azul profundo representa sabedoria, a ferrugem indica renascimento e o dourado simboliza a conexão com o divino. O peso simbólico do manto sobre seus ombros transforma a experiência em algo emocional, psicológico e espiritual. Até o ar parece mais denso, carregado de energia que só os iniciados conseguem perceber. Há uma estranha sensação de responsabilidade, como se o próprio templo testasse sua disposição antes do ritual começar. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Você também pode comentar o que mais te impressiona nesse começo de jornada, o peso dos símbolos, o cheiro do incenso ou o arrepio que sobe pela espinha quando as sombras parecem se mover sozinhas. Cada detalhe importa, porque o que está por vir exigirá atenção plena, coragem e mente aberta para perceber coisas que talvez desafiem sua lógica e percepção do mundo. Agora, diminua as luzes e deixe-nos entrar lentamente nessa jornada noturna. Ao dar o primeiro passo para dentro da história, você sente a transição entre o mundo comum e o espaço sagrado. E à medida que avança, cada pedra, cada canto, cada aroma começa a conduzi-lo para algo maior. Você ainda não sabe o que significa, mas sente a promessa de transformação, a sensação de que, a cada passo, algo em você está prestes a mudar, talvez para sempre. Você continua avançando pelo templo, sentindo a energia densa pairar no ar, como se cada pedra carregasse segredos que datam de milênios. O corredor se estende diante de você, iluminado por tochas que tremulam e projetam sombras dançantes nas paredes esculpidas. Cada detalhe arquitetônico parece ter sido planejado para induzir uma sensação de reverência e medo sutil, não aquele medo que paralisa, mas o tipo que desperta sua curiosidade e mantém cada sentido alerta. Você nota linhas finas de ouro incrustadas nas paredes, formando padrões que parecem se mover quando olhados de diferentes ângulos, e sente um arrepio percorrer a espinha. Curiosamente, na antiguidade, acreditava-se que o ouro amplificava a energia espiritual, tornando cada espaço sagrado mais potente para rituais de transformação. Enquanto caminha, ouve sons quase imperceptíveis, um sussurro distante, passos ecoando que não correspondem aos seus próprios movimentos, e o tilintar ocasional de objetos que não consegue identificar. Ainda se discute se esses efeitos acústicos eram intencionais, projetados para induzir estados alterados de consciência, ou apenas consequências naturais da construção em pedra maciça. Para você, porém, o efeito é imediato. Sua mente começa a flutuar entre a realidade e a sensação de que está entrando em uma dimensão paralela, onde regras comuns não se aplicam. Cada passo aumenta a expectativa e a tensão, como se estivesse caminhando na corda bamba entre o humano e o divino. Você se aproxima de uma série de portais ornamentados, cada um decorado com símbolos que parecem narrar histórias de homens que foram elevados à divindade. As figuras mostram indivíduos em poses de poder e serenidade,
com olhos que parecem seguir seus movimentos. Um detalhe é que, em alguns templos antigos, os artistas utilizavam pigmentos feitos de minérios raros e até de insetos moídos para criar cores intensas que resistissem ao tempo. Você percebe a profundidade e a riqueza das cores, mesmo a luz vacilante das tochas. É como se essas figuras observassem você com julgamento silencioso, testando sua coragem e sinceridade antes mesmo de qualquer ritual começar. A sensação de espaço e tempo começa a se alterar. Cada corredor parece mais longo do que realmente é, e a acústica faz com que cada som reverbere de forma inesperada, prolongando ecos e criando ilusões auditivas que confundem sua percepção. Você nota que sua respiração se mistura com o ambiente. Cada inspiração parece sincronizar com o ritmo hipnótico do templo, enquanto os batimentos do coração se tornam parte da música silenciosa que permeia o espaço. Histórias antigas sugerem que os rituais de iniciação eram realizados precisamente nesse tipo de ambiente para induzir estados meditativos profundos, preparando o corpo e a mente para experiências transcendentais. Enquanto explora, você se depara com pequenos objetos espalhados pelo chão e prateleiras, tigelas de cobre, punhais ornamentados, frascos com pós coloridos e velas parcialmente queimadas. Cada item parece carregado de significado ritualístico, e você sente um misto de fascínio e apreensão ao tocá-los, consciente de que está pisando em território sagrado. É curioso notar como detalhes aparentemente pequenos podem criar uma sensação de importância e solenidade. Um simples frasco de ervas pode evocar a imagem de antigos rituais, perfumes e oferendas que conectavam os homens ao divino. Ao prosseguir, você percebe que o templo está projetado não apenas para conduzir rituais, mas para transformar a percepção de quem entra. As paredes, os símbolos, os objetos e a própria iluminação trabalham em conjunto para criar um ambiente que desafia o racional e estimula o espírito. E você sente isso em cada fibra do seu corpo, uma mistura de medo, admiração e expectativa que torna impossível recuar. Cada passo que dá é uma dança delicada entre respeito e coragem, uma preparação silenciosa para aquilo que está por vir, a experiência que poderia, de fato, transformar um homem comum em algo que se aproxima do divino. Você adentra a câmara central do templo, onde a atmosfera muda de maneira quase palpável. O ar se torna mais denso, quase elétrico, e um aroma misto de resinas queimadas e ervas secas envolve você, estimulando sentidos que você nem sabia que possuía. As paredes são cobertas de relevos complexos, representando rituais antigos, cada figura capturada em momentos de êxtase ou contemplação profunda. É fascinante perceber como essas imagens são detalhadas, com expressões faciais tão vívidas que parecem carregar emoções reais. Curiosamente, algumas civilizações acreditavam que a representação intensa de sentimentos podia canalizar energia espiritual para aqueles que a contemplassem, quase como se as figuras tivessem vida própria. No centro da sala, um círculo de pedras gravadas com inscrições antigas chama sua atenção. As marcas são delicadas, mas intricadas, mostrando símbolos de poder, transformação e ascensão. Você se abaixa para examiná-las de perto e sente uma estranha vibração sob os dedos, como se a história e a energia contidas nelas estivessem ativas e prontas para interagir com você. Pesquisadores dizem não saber se esses sinais eram meramente decorativos ou se realmente funcionavam como condutores de energia espiritual, mas para você, o efeito é imediato. Um formigamento percorre seu corpo, despertando uma sensação de alerta e reverência simultâneos. À medida que caminha ao redor do círculo, nota que pequenas tochas em suportes ornamentados emitem uma luz dourada, refletindo nas paredes de forma a criar ilusões de movimento. Você se pega pensando que talvez essas sombras dançantes fossem parte do ritual, desenhadas para enganar os sentidos e induzir uma meditação profunda ou até mesmo uma experiência visionária. Outro detalhe é que, em alguns templos antigos, pigmentos usados nos relevos eram misturados com pós minerais que reagiam à luz, produzindo brilhos quase mágicos, um efeito que transformava o ambiente em algo vivo, mutável, quase sobrenatural. Enquanto observa, percebe que o chão é coberto por símbolos menores, desenhados em padrões que se repetem de maneira hipnótica. Ao caminhar sobre eles, cada passo produz um som sutil que ressoa pela sala, reforçando a sensação de que você faz parte do ritual apenas por estar presente. É como se cada movimento seu fosse cuidadosamente coreografado pelo espaço, e você sente uma estranha responsabilidade em não interromper o fluxo daquela energia antiga. Alguns antropólogos acreditam que caminhar sobre símbolos sagrados ajudava a sincronizar o corpo e a mente com as forças cósmicas, preparando o iniciado para experiências místicas. Você percebe que cada detalhe do ambiente, do cheiro ao som, da luz às texturas,
está projetado para desconstruir a percepção comum do mundo. O templo não é apenas um espaço físico, é um condutor de transformação, moldando lentamente sua mente e sua consciência. É fascinante notar como, mesmo sem tocar nos objetos ou recitar palavras sagradas, você sente uma mudança sutil em seu estado mental. A ansiedade se mistura com uma sensação de expectativa, e cada respiração parece mais profunda, mais consciente. Enquanto a contemplação continua, você percebe que a sala inteira parece respirar junto com você. A luz das tochas oscila, os relevos parecem ganhar movimento e a vibração sutil sob seus pés aumenta. É impossível não se sentir parte de algo maior, um ciclo milenar de preparação e transformação que conecta aqueles que ousaram entrar neste templo com os deuses que aspiravam se tornar. Cada detalhe reforça a sensação de que esta não é apenas uma sala antiga, mas um portal silencioso para experiências que desafiam a compreensão comum. Você se move mais para o fundo do templo e encontra uma escadaria que desce para uma câmara subterrânea, ligeiramente úmida, onde o ar se torna mais pesado e o silêncio quase absoluto pressiona seus ouvidos. As paredes aqui são cobertas por afrescos desbotados, mas ainda assim impressionantes. Cenas de iniciados em rituais de purificação, mergulhando em águas sagradas ou sendo ungidos com óleos aromáticos. No centro da câmara, um altar de pedra se destaca, simples, mas cuidadosamente esculpido, com cavidades destinadas a pequenas ofertas e elementos ritualísticos. Você percebe que cada objeto colocado ali, desde vasilhas de cerâmica até pequenas estatuetas, tinha um propósito preciso: conduzir energia, invocar entidades ou marcar fases da transformação. Observando atentamente, nota que algumas marcas no altar parecem acompanhar um padrão astronômico, possivelmente ligando os rituais aos ciclos da lua ou aos movimentos do sol, um lembrete de como os antigos entrelaçavam espiritualidade e observações naturais, algo que ainda fascina estudiosos modernos. Enquanto examina a sala, percebe que uma série de tochas dispostas em círculos produz sombras que dançam de maneira quase hipnótica. Cada movimento seu altera ligeiramente essas sombras, como se o ambiente reagisse à sua presença e intenção. É uma sensação sutil, mas poderosa. O espaço parece vivo, consciente de cada passo e respiração sua. Será que os templos eram projetados com intencionalidade arquitetônica para induzir estados alterados de consciência ou se os efeitos percebidos eram puramente resultado da imaginação coletiva? Mas na verdade para você, a experiência é inegável. Ao caminhar pelo perímetro, nota inscrições em um idioma antigo que não reconhece completamente, mas que parecem seguir padrões rítmicos, quase poéticos. Cada símbolo parece carregar significado profundo, evocando no seu corpo uma resposta física. O coração bate um pouco mais rápido, os ombros relaxam, e uma sensação de foco absoluto toma conta da sua mente. Você se aproxima do que parece ser a área principal do ritual, um salão amplo, circular, cujas paredes são cobertas com tapeçarias que narram histórias de deuses imortais ascendendo a estados superiores. Cada cena é ricamente detalhada: homens ajoelhados diante de símbolos solares, figuras recebendo coroas de ouro, tochas que iluminam rostos serenos e determinadamente concentrados. A textura das tapeçarias é visível mesmo à distância, fios dourados e vermelhos se entrelaçam, criando uma sensação quase tátil, como se você pudesse sentir o calor do sol refletido nos bordados. É curioso notar como, na antiguidade, a arte e o ritual eram inseparáveis. Cada imagem servia não apenas como decoração, mas como lembrete e guia para os iniciados. Ao explorar mais de perto, nota que o chão possui círculos concêntricos gravados, preenchidos com pigmentos naturais que formam padrões geométricos complexos. Você pisa cuidadosamente, sentindo a textura irregular, e percebe que cada passo corresponde a um símbolo, uma instrução silenciosa sobre como se mover durante os rituais. No centro do salão, um altar maior se ergue, ricamente adornado com metais e pedras preciosas. Ele parece pulsar com a luz das tochas, e você sente uma estranha atração, como se cada pedra e cada símbolo projetassem energia própria. Sobre ele, pequenos objetos ritualísticos estão dispostos em uma ordem específica: tigelas de água, velas, e figuras esculpidas que representam deuses antigos. Cada objeto carrega um propósito: invocar, proteger, guiar ou transformar. Cada passo que dá, cada respiração e cada olhar se integra à narrativa do espaço, e você começa a perceber que a experiência não depende de palavras. O ritual é um idioma universal, falado através de gestos, símbolos, sons e aromas. A cada momento, você sente que se aproxima mais do entendimento do que significa ser elevado, de como homens comuns poderiam, por um instante, sentir-se próximos de algo divino,
tocando o que parecia inalcançável. E mesmo que nunca participe diretamente, você percebe o efeito transformador do ambiente, o poder que esses rituais exerciam sobre quem se entregava completamente à experiência. Você se desloca para um corredor lateral que leva a uma câmara menor, conhecida entre os iniciados como a Sala da Purificação. O espaço é mais estreito e alto, com tetos abobadados que ecoam cada som, amplificando até mesmo o mais leve sussurro. A atmosfera é densa e úmida, impregnada com o cheiro de óleos essenciais e de cera queimada, e você percebe imediatamente a intenção do ambiente: preparar a mente e o corpo para a transformação. O piso de pedra está polido pelo uso constante, e ao caminhar você sente o frio sob os pés, lembrando-se de como antigos praticantes suportavam condições desconfortáveis como parte do teste de resistência. No centro da sala, um pequeno tanque de água cristalina reflete a luz das tochas, e ao redor dele estão dispostos objetos rituais menores: taças de cobre, pinhas secas, pequenas estatuetas e amuletos que representam elementos da natureza. Cada objeto tem um propósito específico: purificar, proteger ou energizar. É fascinante perceber que, mesmo em culturas tão antigas, os elementos simbólicos eram minuciosamente escolhidos para criar efeitos psicológicos e emocionais nos participantes. Ao tocar a água, sente um arrepio que percorre o braço, como se o líquido fosse mais do que água, talvez carregado de significado e energia acumulada por gerações de rituais. Você percebe que cada detalhe, desde a temperatura da água até a disposição dos objetos, é intencional, criado para induzir calma e foco, preparando o corpo para os próximos estágios da iniciação. É curioso imaginar que, para os antigos, essa sensação física era tão importante quanto qualquer mantra ou oração. A experiência sensorial completa o processo espiritual, tornando o participante mais receptivo às transformações que se seguem. Enquanto você explora os detalhes, nota pequenas marcas no chão, sinais que indicam onde se deve ajoelhar, onde colocar as mãos, até mesmo a direção que os olhos devem seguir. É impressionante pensar na disciplina necessária para seguir esses rituais à risca. Cada erro ou desatenção poderia ser interpretado como falta de devoção, interrompendo a progressão espiritual do indivíduo. Você sente uma estranha empatia pelos antigos participantes, a pressão, o medo e, ao mesmo tempo, a oportunidade de tocar algo maior do que si mesmo. É uma lição silenciosa sobre dedicação, paciência e reverência. No final da sala, uma pequena porta leva a um corredor ainda mais estreito, com tochas baixas que iluminam apenas parcialmente o caminho. A sensação de antecipação aumenta, você percebe que a jornada está longe de terminar. Cada passo que dá é uma mistura de curiosidade e respeito, e você sente que está sendo lentamente integrado ao ritmo e à intenção do ritual. Você adentra a câmara seguinte, conhecida como Salão da Transcendência, e imediatamente sente a diferença. O ar é mais leve, mas carregado de uma energia que parece pulsar em sincronia com seu próprio batimento cardíaco. As paredes são adornadas com tapeçarias que retratam cenas de deuses imortais em interação, cada figura meticulosamente detalhada, com cores ricas em açafrão, índigo e ferrugem, que parecem vibrar à medida que você se move. No centro da sala, uma plataforma circular é delineada por pedras polidas, e em seu perímetro estão pequenos altares contendo elementos da natureza: fogo em brasas, água em recipientes de cobre, terra contida em tigelas de cerâmica e ar representado por penas e incensos que se movem suavemente com a brisa. Cada elemento tem seu propósito simbólico: purificação, fortalecimento, iluminação e libertação. Você sente uma estranha mistura de reverência e ansiedade ao se aproximar, ciente de que esses elementos não são apenas simbólicos, mas são projetados para provocar reações físicas e psicológicas nos participantes. No teto, uma claraboia permite que a luz do sol entre de forma pontual, criando feixes que iluminam certos altares enquanto deixam outros em sombra. A alternância de luz e escuridão acentua o dramatismo do espaço, fazendo com que cada passo que você dá seja acompanhado por um jogo sutil de claridade e sombra. É quase como se a sala tivesse vida própria, reagindo aos seus movimentos, moldando a percepção do tempo e da profundidade. Você se lembra de como rituais antigos muitas vezes utilizavam luz natural de forma estratégica, não apenas para criar beleza visual, mas para induzir estados emocionais específicos nos iniciados. Nos cantos da sala, pequenos frascos de óleo e essências exalam aromas delicados que parecem se adaptar à sua respiração. Alguns cheiros evocam memórias profundas, outros provocam uma sensação de alerta consciente, mantendo a mente simultaneamente relaxada e atenta. Você nota a engenhosidade por trás disso. Os rituais antigos usavam todos os sentidos para guiar a experiência,
não apenas palavras ou gestos. É intrigante pensar que, enquanto você absorve essas sensações, seu corpo e mente estão sendo sutilmente preparados para etapas ainda mais profundas do ritual, como se cada detalhe físico fosse uma chave para destrancar uma percepção mais elevada. No perímetro do salão, estátuas menores de deuses e figuras místicas observam a plataforma. Algumas seguram símbolos de poder, outras estão em poses de meditação ou proteção. Você sente a presença dessas figuras não como algo ameaçador, mas como uma orientação silenciosa, lembrando que o ritual é tanto sobre disciplina interna quanto sobre manifestação externa. Há uma coreografia implícita entre sua posição, os elementos e essas figuras, uma dança silenciosa que conecta corpo, mente e espaço em uma experiência contínua. Enquanto se prepara para interagir com os elementos, percebe que o ritual exige mais do que apenas seguir instruções. É preciso atenção plena, empatia com o ambiente e uma abertura para sensações que normalmente ignoraria. Cada toque na água, cada gesto diante do fogo, cada respiração enquanto observa os símbolos, contribui para um estado de consciência expandida. A sala, os elementos, as luzes e os aromas trabalham em uníssono, criando uma experiência que é simultaneamente física, emocional e espiritual, um passo essencial na transformação que você está prestes a vivenciar. Você se move para a próxima câmara, conhecida entre os iniciados como Salão da Purificação, e imediatamente sente a diferença. O ar parece mais denso, carregado de uma umidade sutil que mistura o aroma de ervas queimadas e resinas aromáticas. Pequenas tochas de óleo alinham as paredes, lançando uma luz tremeluzente que faz as sombras dançarem em padrões irregulares, quase vivos, como se acompanhassem cada movimento seu. No centro da sala, uma piscina rasa reflete a luz das tochas, criando ondulações que parecem se mover em direção a você mesmo antes de você pisar. É fascinante observar como o reflexo da luz e da água cria ilusões de movimento, e você se pega tentando distinguir entre a realidade física e a percepção subjetiva que o ambiente provoca. Historicamente, rituais de purificação frequentemente envolviam a água para simbolizar limpeza espiritual, mas aqui, a integração de luz, sombra e movimento dá um efeito quase hipnótico. Nas paredes, inscrições delicadas gravadas em ouro descrevem palavras de proteção e invocação. Alguns símbolos parecem mudar de forma dependendo do ângulo de visão, criando um efeito quase mágico de metamorfose visual. Você se pergunta se os antigos realmente acreditavam na literalidade desses símbolos ou se sua função era psicológica: aumentar a concentração, induzir reverência e preparar a mente para experiências de transcendência. De qualquer forma, a sensação de estar cercado por mensagens codificadas cria um estado de alerta sereno, um equilíbrio perfeito entre curiosidade e respeito. O efeito cumulativo de todos os estímulos, luz, sombra, aroma, reflexos e sons distantes, começa a alterar a percepção de tempo. Você sente os minutos se esticarem e comprimirem, como se a sala tivesse seu próprio relógio interno, independente do mundo exterior. É um efeito que os antigos chamavam de tempo ritual, um estado em que cada instante carrega profundidade emocional e significado intenso. Você se sente ao mesmo tempo presente e deslocado, consciente de seu corpo, mas com a mente flutuando em percepções mais sutis e abstratas. Finalmente, você percebe que a purificação não é apenas uma etapa física do ritual, mas uma preparação mental e emocional para os estágios seguintes. Cada elemento, cada aroma, cada reflexão nas paredes está alinhado para induzir introspecção e receptividade, elementos essenciais para a transformação que você busca. Ao se aproximar do centro da piscina, você sente uma fusão momentânea entre o ambiente e seu próprio corpo, uma sensação de unidade que anuncia o começo de uma experiência ainda mais profunda e envolvente. Você deixa o salão da purificação com um senso crescente de expectativa e entra na câmara da transmutação, onde o ar se torna mais quente e carregado, quase pegajoso, como se respirasse junto com você. As paredes são revestidas com painéis de pedra escura, cada um entalhado com figuras humanas em poses complexas, algumas em movimento, outras estáticas, mas todas com olhos que parecem seguir seu percurso. A primeira impressão é de que você está sendo observado por centenas de observadores silenciosos, e a sensação é ao mesmo tempo inquietante e excitante. Historicamente, tais representações visuais serviam para inspirar respeito e atenção aos rituais. Curiosamente, estudiosos ainda debatem se os efeitos psicológicos eram intencionais ou uma consequência da percepção humana diante de padrões complexos. Enquanto seus olhos se ajustam à penumbra, você percebe pequenas inscrições gravadas ao redor da base do pedestal. São símbolos que combinam figuras geométricas com letras antigas,
e cada tentativa de interpretação provoca uma sensação de leve vertigem, como se o cérebro lutasse para decodificar algo maior do que você. É fascinante pensar que tais inscrições poderiam ter servido como exercícios cognitivos para os iniciados, preparando a mente para aceitar ideias transcendentais. De repente, a temperatura da sala parece oscilar. Um vento frio percorre o ambiente, embora nenhuma abertura seja visível. Ele arrasta consigo um sussurro quase inaudível, que você não consegue identificar completamente, mas que ressoa de maneira profunda dentro de sua mente. Você tenta se concentrar no som, buscando padrão ou significado, e percebe que sua percepção de espaço e tempo se distorce. Este fenômeno, os antigos diziam, indicava que a barreira entre o mundo físico e espiritual estava diminuindo, e você sente uma mistura de temor e fascínio. Você nota que alguns símbolos se repetem, sugerindo padrões ocultos, e se lembra de antigos tratados que afirmavam que a repetição e a simetria ajudavam a mente a atingir estados meditativos mais profundos. Cada passo seu ecoa suavemente, reforçando a sensação de que o espaço está vivo, observando e reagindo. Finalmente, você se posiciona diante do pedestal central e percebe que a tigela de metal agora reflete não apenas as tochas, mas também seu próprio reflexo, multiplicado e distorcido em infinitas variações. A sensação é de que você se está vendo de múltiplas perspectivas simultâneas, uma experiência que desperta introspecção profunda. É o primeiro momento em que você entende que o ritual não se limita a elementos externos, ele começa a afetar sua própria percepção, preparando você para a transformação que os antigos acreditavam poder elevar o homem à condição de divindade. O ambiente e a mente se tornam quase um só, e você sente que está à beira de algo maior. Você sente um arrepio percorrer sua espinha ao se mover em direção ao altar da elevação, um espaço reservado no canto mais sagrado da Câmara da Transmutação. A luz das tochas agora parece dançar de forma mais intensa, projetando sombras alongadas que se entrelaçam nas paredes cobertas de entalhes antigos. Cada figura parece respirar com você, criando a ilusão de movimento independente. No centro do altar, repousa uma máscara de ouro polido, decorada com inscrições minúsculas e padrões geométricos. Você sente o peso simbólico da peça antes mesmo de tocá-la. A máscara, segundo registros antigos, era usada em cerimônias que simbolizavam a transição do humano para o divino. Ao encostar levemente, sente um calor quase imperceptível, como se a peça estivesse viva, transmitindo energia. Os egípcios, e mais tarde civilizações ocultistas, acreditavam que objetos revestidos de metais nobres podiam armazenar e canalizar energia espiritual, e você não consegue deixar de notar como essa tradição ecoa em tantos rituais históricos. Enquanto examina o altar, percebe pequenos frascos de vidro contendo pós coloridos e óleos aromáticos. Cada aroma evoca memórias que você não tem, mas sente como se pertencessem a outra vida. O cheiro de mirra e sândalo penetra sua mente, criando uma mistura de tranquilidade e expectativa. Alguns estudiosos afirmam que tais combinações de aromas eram usadas para induzir estados meditativos profundos, outros sugerem que poderiam provocar experiências visionárias. Você não consegue distinguir se sua mente está sendo manipulada ou se a sensação é genuinamente autogerada. A linha entre percepção e realidade começa a se tornar tênue, e você percebe que cada detalhe da sala foi cuidadosamente calibrado para afetar sua consciência. Você se aproxima de um pequeno círculo de pedras no chão, coberto por símbolos gravados com precisão. Ao pisar nele, sente uma leve vibração que percorre seus pés e sobe pelas pernas, como se o chão estivesse respondendo ao seu toque. Lembra-se de relatos antigos sobre rituais iniciáticos, onde cada movimento tinha um efeito específico na mente e no corpo do iniciado. A sensação é quase hipnótica, você quer explorar cada canto do círculo, cada detalhe, como se estivesse sendo guiado por forças invisíveis. Um murmúrio distante ecoa, talvez vindo das paredes ou do próprio ar, mas você sente que é parte do ritual, uma confirmação de que está prestes a vivenciar algo transformador. Enquanto contempla a máscara de ouro, percebe a presença de pequenos instrumentos metálicos, como pinças, agulhas e frascos de mistura. Cada item parece antigo, polido pelo uso e pelo tempo, e você entende que eles eram ferramentas rituais essenciais. A curiosidade se mistura à reverência, e você sente que qualquer gesto seu agora é significativo. A tensão cresce de maneira sutil, não como medo, mas como uma expectativa silenciosa de que algo extraordinário está prestes a acontecer. A luz tremeluzente das tochas cria padrões quase hipnóticos nas paredes, refletindo-se nos entalhes e na máscara central. Você sente que a sala inteira está viva,
respirando junto com você. O efeito é profundo. Sua percepção de tempo e espaço começa a se distorcer levemente. Cada som, cada movimento parece mais intenso, mais significativo. É a preparação final, a ponte entre sua consciência humana e a experiência transcendental que o ritual promete. A combinação de luz, sombra, aroma e símbolos gravados faz você sentir que está à beira de algo sagrado, uma passagem que poucos tiveram a oportunidade de experienciar em sua totalidade. Você se dá conta de que tudo nesta câmara foi projetado para que você se concentrasse internamente, para que a transformação não ocorresse apenas no plano físico, mas também na mente. A sensação de estar prestes a se tornar algo maior, algo além do humano, começa a tomar forma. Cada detalhe, a máscara, os símbolos, os aromas, o chão vibrante, age como catalisador de uma mudança sutil, preparando-o para o ponto culminante do ritual. Você respira fundo, sente o coração acelerar, e percebe que está no limiar da transcendência, pronto para o próximo estágio da experiência. Você se move para o centro da câmara da elevação, sentindo o peso simbólico de cada passo. A máscara de ouro repousa à sua frente, cercada por velas acesas cujo brilho se reflete nas paredes entalhadas com inscrições antigas. Cada chama parece pulsar em sincronia com seu próprio coração, como se estivesse calibrada para criar um ritmo compartilhado entre você e o espaço sagrado. Historicamente, os egípcios e outras culturas realizavam rituais em câmaras cuidadosamente iluminadas para induzir estados meditativos profundos. Curiosamente, técnicas semelhantes aparecem em práticas modernas de meditação guiada. Você nota como a iluminação é estratégica, destacando símbolos específicos que provavelmente reforçam a sensação de transcendência. O cheiro de óleos e incenso se intensifica, e você percebe pequenas partículas de pó dourado flutuando levemente no ar. Alguns pesquisadores sugerem que o ouro em pó poderia ter função ritualística, refletindo luz e criando uma sensação quase mágica de presença divina. Você sente que cada detalhe, da textura do piso ao aroma persistente de resinas aromáticas, foi planejado para intensificar a experiência sensorial, tornando cada gesto e cada pensamento mais significativo. Um leve zumbido percorre o ar, quase imperceptível, mas suficiente para fazer você se concentrar ainda mais no presente. À medida que toca a máscara, uma sensação de calor percorre seus dedos e sobe pelo braço. A superfície lisa e fria do metal contrasta com o calor que você sente por dentro, como se a própria essência da divindade estivesse presente na peça. Pequenos frascos de óleo e pó colorido estão dispostos ao redor da máscara, cada um com uma função específica no ritual. O ritualista responsável pela preparação provavelmente estudou por anos para saber exatamente como essas combinações afetariam a mente e o corpo do iniciado. A sensação é quase hipnótica, você sente que está se tornando parte de algo maior, algo que transcende a existência humana comum. Enquanto observa os símbolos gravados no chão, percebe que eles formam padrões geométricos complexos que parecem mudar sutilmente quando você se move. Isso cria a ilusão de que o espaço está vivo, respirando com você, guiando cada passo. Lembra-se de relatos históricos de cerimônias egípcias em que a geometria sagrada era usada para conectar o iniciado com forças cósmicas. A experiência é profundamente psicológica, sua mente começa a se abrir para possibilidades que antes pareciam impossíveis, e cada símbolo funciona como uma âncora que direciona sua consciência para além do corpo físico. Você se senta no círculo central, sente o chão frio sob as pernas e respira fundo, absorvendo cada detalhe. A vibração sutil que percorria seus pés agora se estende pelo corpo inteiro, como se estivesse sendo afinado para uma frequência superior. Pequenos instrumentos metálicos, agulhas, pinças e frascos de mistura, estão à sua volta, e você percebe que cada um foi colocado com precisão para maximizar o efeito do ritual. Você sente uma mistura de reverência e excitação, está prestes a experimentar algo que poucos humanos já vivenciaram. A luz das velas cria sombras que dançam nas paredes, transformando os entalhes e símbolos em figuras quase vivas. Você sente que tudo à sua volta é parte do ritual, cada detalhe contribuindo para a experiência transformadora. O cheiro de mirra e sândalo envolve você, criando uma sensação de calma intensa, enquanto seu corpo e mente começam a se sincronizar com o ambiente. Pequenos movimentos de sua mão parecem reverberar na câmara inteira, como se o espaço estivesse respondendo a cada gesto seu. O silêncio é quase absoluto, exceto pelo zumbido leve que parece vir de todos os lados. Essa quietude intensa força sua mente a se concentrar inteiramente no momento presente. Cada pensamento, cada sensação, cada respiração torna-se amplificada,
e você percebe que o ritual está funcionando exatamente como planejado, levando sua consciência a um estado de receptividade total. É uma preparação final antes do ápice, o momento em que a transição de humano para divino se tornará palpável. Você sente a energia da câmara envolvendo seu corpo, aquecendo lentamente, aumentando a percepção de que está prestes a experimentar algo que transcende a existência ordinária. O ritual não é apenas simbólico, é uma experiência física, mental e espiritual integrada. Você percebe que a verdadeira transformação começa dentro de você, mas precisa da estrutura cuidadosamente projetada do espaço, dos símbolos, da luz e dos aromas para se manifestar plenamente. O coração acelera, a respiração se aprofunda, e você sente que o ponto culminante está prestes a se revelar, um instante que poderia mudar sua compreensão da realidade para sempre. O ápice do ritual se aproxima e você sente cada fibra do seu corpo alerta, mas estranhamente em paz. A câmara parece pulsar com uma vida própria, como se cada parede, cada entalhe, cada chama estivesse respirando junto com você. O calor que percorria seus membros agora se espalha como ondas, subindo pela coluna e preenchendo cada espaço interno com uma sensação de expansão quase infinita. Historicamente, rituais de apoteose, especialmente no Egito Antigo, combinavam estímulos sensoriais e meditação intensa para induzir estados alterados de consciência. Curiosamente, práticas similares surgem em tradições xamânicas e meditações modernas. Você percebe que está começando a perceber o mundo de maneira diferente, mais ampla, mais intensa. Ao redor, os símbolos de ouro no chão parecem vibrar levemente, refletindo a luz das velas de maneira que cria padrões hipnotizantes. Cada movimento de sua respiração, cada batida do coração, parece sincronizar-se com esses símbolos, como se você estivesse dançando em harmonia com a própria essência da câmara. Alguns acadêmicos sugerem que a geometria sagrada e o ouro eram usados não apenas por estética, mas para guiar a mente do iniciado através de frequências sensoriais que ampliavam a percepção e induziam uma sensação de divindade iminente. Você sente que essa sincronia está mudando a percepção do tempo. Minutos se estendem e comprimem simultaneamente, criando uma experiência de eternidade. A máscara de ouro diante de você emite um brilho intenso, refletindo nas paredes e criando ilusões de movimento. A textura metálica é ao mesmo tempo fria e surpreendentemente viva, quase pulsando contra sua pele. Você sente que ela está chamando sua atenção para cada detalhe, os relevos intricados, os pequenos frascos de pó colorido, os instrumentos de bronze dispostos com precisão ao redor do círculo. Cada elemento é projetado para intensificar a experiência, e você percebe que a preparação meticulosa do ritual não era apenas prática, mas uma forma de narrativa visual e sensorial, conduzindo a mente do iniciado passo a passo para a transcendência. Um aroma profundo de mirra, sândalo e óleos raros invade suas narinas, misturando-se com o calor da câmara e criando uma sensação de imersão completa. Cada inspiração parece abrir portas internas, como se camadas da consciência estivessem sendo lentamente removidas para revelar uma percepção mais ampla. Pequenos sons, quase imperceptíveis, ressoam na câmara, o tilintar de metal, o sussurro do ar, e você percebe que cada estímulo foi planejado para ser sentido, mas não completamente compreendido. Há um equilíbrio delicado entre ansiedade e êxtase, um estado que mistura expectativa com uma curiosidade quase infantil. Enquanto toca novamente a máscara, sente que a superfície de ouro pulsa em resposta à sua energia. Não é apenas um objeto, é um catalisador que amplifica o que já está acontecendo dentro de você. O calor percorre sua espinha, seus pensamentos se tornam mais claros, e você começa a perceber a linha tênue entre o eu físico e algo maior, quase divino. Cada símbolo gravado no chão e cada frasco colorido parecem comunicar mensagens que sua mente apenas começa a decifrar, palavras e significados que não são verbais, mas sentidos em cada célula. Você se levanta lentamente, sentindo os músculos ainda conscientes de cada movimento. A câmara inteira parece reagir, sombras dançam com mais intensidade, o calor se redistribui, e o ar parece vibrar com uma frequência invisível. A percepção da realidade se altera. Paredes, chão e símbolos não são mais apenas matéria, mas extensões do seu próprio sentido interior. O mundo externo desaparece. Só existe o aqui e agora, onde cada gesto, cada pensamento, cada respiração se entrelaça com a energia do ritual. O silêncio é absoluto, mas carregado de significado. Cada som interno, batimentos cardíacos, ar entrando e saindo dos pulmões, se torna uma orquestra que conduz você até a conclusão do ritual. Não há urgência, apenas uma sensação crescente de preparação e antecipação,
como se cada célula estivesse consciente de que algo maior está prestes a acontecer. A luz das velas, a dança das sombras e a textura do ouro sob seus dedos são agora parte de uma experiência total, projetando você em um estado de receptividade completa. Finalmente, você percebe que não está apenas participando do ritual, mas que está se tornando parte dele. Cada elemento da câmara, cada símbolo, cada instrumento, todos atuam como um eco de sua própria energia, amplificando sua percepção e sua consciência. Você sente que os limites entre o corpo, a mente e o divino começam a se dissolver, criando uma sensação de unidade com algo maior que você. É uma transformação sutil, interna, mas profunda, e a expectativa do próximo passo, da elevação final, mantém sua mente em foco absoluto, aberta e pronta para a experiência suprema. Você percebe que a transição para a divindade não é abrupta, é uma fusão gradual entre o físico e o espiritual, e cada gesto que você faz é amplificado pelo ambiente cuidadosamente preparado. O calor das velas, a textura do ouro e a geometria complexa dos símbolos no chão formam uma sinfonia sensorial que parece sintonizar sua mente com uma frequência diferente, uma frequência que você nunca experimentou antes. Ao olhar ao redor, cada objeto, cada detalhe da câmara, parece carregado de intenção. Os frascos de essências raras, os pequenos instrumentos de bronze e os relevos dourados não são meros adornos. Eles contam uma história, guiam sua atenção e moldam sua percepção. Há uma sincronia invisível entre o que você sente internamente e o que o ambiente transmite. O sutil tilintar do metal, combinado com o aroma intenso de incenso, cria uma sensação de imersão completa, fazendo você esquecer completamente o mundo exterior. Há algo quase hipnótico nesse equilíbrio delicado entre estímulo e silêncio, uma dança que prepara sua mente para transcender os limites do corpo. Cada respiração se torna mais consciente, mais profunda. Você sente o ar entrando e saindo, e com ele, a sensação de que cada célula está absorvendo a energia ao seu redor. A luz das velas cria sombras que parecem se mover com vontade própria, expandindo e contraindo-se em sincronia com seu ritmo cardíaco. A percepção do tempo se altera, minutos parecem eternos e segundos passam com intensidade concentrada. É como se você estivesse flutuando entre dois mundos, o tangível e o invisível, o físico e o espiritual. Pequenos ruídos, o farfalhar de tecidos, o sussurro do vento fora da câmara, assumem significado, cada som se tornando parte de uma narrativa sensorial maior. Você se aproxima de um espelho ornamentado, cuja superfície não reflete apenas sua imagem, mas algo mais profundo, uma essência ampliada de si mesmo. É impossível não se sentir observado, mas de uma forma acolhedora, quase paternal. É como se o ritual estivesse respondendo às suas emoções, aos seus pensamentos mais íntimos. Cada símbolo dourado no chão parece pulsar em resposta a cada passo seu, reforçando a sensação de que o ambiente é um participante ativo no processo de transformação. Você percebe que não está sozinho, a energia do ritual, a intenção dos antigos mestres e a presença dos elementos sagrados o envolvem completamente. Enquanto toca a superfície do espelho, uma onda de calor percorre seus braços, subindo até o peito e cabeça. Você sente uma expansão da consciência, uma sensação de fusão entre seu eu físico e a energia que permeia a câmara. Alguns registros históricos indicam que templos egípcios eram projetados com acuidade geométrica para induzir esse tipo de percepção, e alguns acadêmicos acreditam que certas proporções e alinhamentos poderiam intensificar experiências transcendentes. Você não tem certeza de onde termina seu corpo e onde começa a energia que o rodeia. É uma sensação de unidade completa, e a antecipação do passo final do ritual é quase palpável. O ambiente parece respirar com você. Cada frasco de essência, cada instrumento, cada friso dourado no chão, todos ressoam com a sua presença. Você sente a mente se expandindo, criando novas conexões, novas compreensões que não cabem em palavras. É um estado de receptividade máxima, onde cada estímulo externo é amplificado e cada sensação interna é intensificada. O silêncio não é vazio, é carregado de significado, um espaço onde você sente que a transformação está acontecendo de dentro para fora. É um equilíbrio delicado entre calma e expectativa, entre conhecimento e mistério. Agora, a respiração se torna rítmica, sincronizada com a vibração do ambiente. Cada passo, cada gesto, cada toque em objetos ao redor fortalece a sensação de imersão. Você sente que está prestes a atravessar um limiar invisível, onde a consciência humana se mistura com algo maior, mais antigo, quase eterno. É um estado de preparação completa, onde mente e corpo se alinham com a energia do ritual,
prontos para experienciar o ápice da transformação. Cada detalhe, desde o calor das velas até o peso do ouro sob seus dedos, contribui para esse momento de expectativa transcendental. O silêncio absoluto é profundo, mas não ameaçador, é acolhedor e repleto de potencial. Você sente uma conexão crescente com tudo ao seu redor, os símbolos, a luz, os aromas, a energia que parece vir de cada centímetro da câmara. Há uma sensação de segurança, como se o próprio ambiente estivesse guiando você com cuidado, conduzindo cada passo da experiência. E enquanto você respira, percebe que o ritual não é apenas uma cerimônia, é uma dança de percepções, emoções e sentidos, cuidadosamente coreografada para abrir as portas da mente e da alma. Você percebe que o momento decisivo do ritual se aproxima, e cada movimento que faz agora carrega peso simbólico e espiritual. Os mestres, embora ausentes fisicamente, estão presentes através da disposição da câmara e da coreografia silenciosa dos elementos, a posição dos incensos, a simetria dos símbolos dourados e o ritmo quase imperceptível do tilintar de instrumentos de bronze. Rituais de ascensão divina muitas vezes dependiam da preparação do espaço físico tanto quanto da mente do participante. Templos egípcios, por exemplo, eram cuidadosamente alinhados com o solstício ou com estrelas específicas para maximizar efeitos perceptivos e espirituais. Algumas inscrições sugerem que certos perfumes e óleos eram escolhidos não apenas pelo aroma, mas por supostas propriedades místicas capazes de sintonizar a mente com os deuses. Você sente cada detalhe, consciente de que está prestes a cruzar uma fronteira invisível entre o humano e o divino. Enquanto você avança, percebe que a luz da câmara, refletida nos elementos dourados e nas superfícies polidas, cria padrões hipnóticos que parecem pulsar com seu próprio ritmo cardíaco. Cada passo provoca um leve eco que se transforma em som quase musical, reforçando a sensação de que o ambiente está vivo e consciente da sua presença. Você começa a notar uma sincronia quase sobrenatural, a forma como a brisa passa por entre as velas, o tilintar sutil do bronze, o aroma intenso que se mistura ao ar quente. Tudo isso se combina em uma experiência sensorial que amplifica sua atenção e concentração. É como se a câmara estivesse conduzindo você, guiando sua mente para um estado de receptividade máxima. Você se aproxima do altar central, uma construção ornamentada com ouro e pedras semi-preciosas, e percebe que cada símbolo esculpido nas superfícies não é apenas decorativo. Ele vibra com significado, contando histórias antigas e invocando energias que você mal compreende. Algumas linhas de hieróglifos parecem se mover sob o seu olhar, criando uma sensação quase de diálogo silencioso. Estudos sobre templos egípcios indicam que a percepção de movimento em padrões complexos podia induzir estados de transe ou alteração da consciência, uma técnica que provavelmente era conhecida intuitivamente pelos sacerdotes antigos. Você sente a expectativa crescendo, um frio excitante que percorre a espinha enquanto seu corpo e mente se preparam para a transformação. A respiração se torna profunda e consciente, quase ritualística. Cada inspiração e expiração parece absorver a energia do espaço, aumentando sua percepção e afinando sua sensibilidade aos detalhes mais sutis. O silêncio ao seu redor não é vazio, ele carrega peso, intenção e possibilidade. Você nota que cada som mínimo, o farfalhar de tecidos, o tilintar de metais, o leve sussurro da brisa, é amplificado pela sua atenção, como se a câmara estivesse respondendo à sua própria expectativa. É um estado de alerta meditativo, onde cada sensação é intensificada e cada pensamento se torna mais vívido e significativo. O ambiente parece sintonizar-se com seu corpo e mente, criando uma sensação de unidade entre você e a câmara. Cada gesto que faz, cada movimento do olhar ou das mãos, é absorvido pelo espaço e refletido de volta como uma energia que ressoa em sua mente. Você percebe uma espécie de diálogo silencioso entre você e o ritual. Cada ação sua é respondida pelo ambiente, e cada detalhe do espaço influencia sua percepção e emoção. Enquanto seus olhos percorrem o altar, você percebe pequenos frascos de óleo, figuras esculpidas em miniatura e objetos de bronze dispostos com precisão geométrica. Cada item parece carregado de intenção, como se estivesse esperando que você interagisse com ele de maneira específica. Você estende a mão e toca suavemente uma dessas superfícies, sentindo uma onda de calor que percorre o braço e se espalha pelo corpo, uma sensação de energia que não é apenas física, mas também profundamente emocional e espiritual. A fusão entre corpo, mente e ambiente se intensifica, preparando você para o ápice do ritual, a transformação simbólica em algo maior do que sua identidade humana. Agora, cada detalhe, cada sensação, cada aroma e som converge em uma única experiência de consciência expandida.
Você sente que a fronteira entre você e o divino está prestes a se dissolver, e o mundo físico ao redor se torna ao mesmo tempo mais intenso e mais etéreo. Cada símbolo, cada reflexo dourado e cada vibração sutil contribuem para essa sensação de ascensão iminente. É um momento de pura atenção e receptividade, onde mente, corpo e ambiente formam uma única unidade consciente, preparando você para atravessar o limiar final da experiência de divinização. O ápice do ritual se aproxima, e você sente que cada parte do seu corpo e da sua mente está prestes a ser submetida a uma experiência que transcende a compreensão humana comum. Você percebe que o ar ao seu redor parece mais denso, quase vibrando com uma energia que você não consegue nomear, e que cada som mínimo, o tilintar do bronze, o farfalhar do tecido, o sussurro distante de uma brisa, se transforma em um ritmo quase musical que pulsa em sintonia com seu coração. Historicamente, cerimônias de divinização egípcia buscavam criar exatamente essa sensação de união entre o participante e o cosmos, alinhando o corpo humano com forças que os sacerdotes acreditavam serem divinas. Curiosamente, alguns pergaminhos mencionam que a escolha de essências aromáticas e cores de vestes influenciava profundamente o estado psicológico e espiritual do iniciado, uma técnica que ainda intriga estudiosos modernos. Você sente que está à beira de um limiar, onde cada gesto, cada respiração e cada olhar carregam um peso simbólico imenso. A luz filtrada pelos vitrais ou inscrições douradas cria padrões móveis que parecem dançar ao seu redor, reforçando a sensação de que o espaço está vivo e atento à sua presença. Você sente cada detalhe com uma clareza intensa, o calor do óleo nos frascos, a textura da pedra sob as pontas dos dedos, a delicadeza das figuras esculpidas, tudo amplificado como se a própria câmara estivesse expandindo sua percepção. É curioso como, na antiguidade, a percepção sensorial era considerada uma ponte direta para o divino. Acredita-se que rituais de divinização egípcios dependiam tanto da manipulação ambiental quanto do foco interior do iniciado. Cada reflexo, cada sombra e cada brilho de ouro contribuem para um sentimento crescente de transcendência, quase como se o tempo começasse a se dobrar ao seu redor. Você percebe que os sons, antes sutis, começam a formar um padrão mais definido, um ritmo que parece acompanhar não apenas seu coração, mas também o fluxo da energia da câmara. Cada vibração reverbera dentro de você, tornando-se uma espécie de pulso vital que guia sua mente para estados mais profundos de consciência. É como se a própria arquitetura estivesse sussurrando instruções silenciosas. Mantenha o foco, permita-se sentir, confie na energia que flui ao seu redor. Historicamente, muitos rituais de ascensão dependiam dessa sensibilidade ao ambiente. Os templos egípcios eram projetados com tal precisão que pequenos movimentos de luz ou som podiam induzir experiências intensas de êxtase espiritual. À medida que você se aproxima do centro da câmara, o altar dourado parece irradiar uma energia quase palpável. Cada símbolo esculpido nas superfícies não é apenas decorativo, ele pulsa com significado e propósito, convidando você a absorver sua mensagem sem precisar de palavras. Você nota que as figuras de deuses e animais sagrados parecem observar seus movimentos, e cada gesto seu provoca uma reação quase imperceptível no ambiente. Estudos modernos sugerem que o design de templos e rituais egípcios visava criar uma interação contínua entre o iniciado e os símbolos sagrados, reforçando a sensação de que cada ação humana tinha consequências no plano divino. Você sente sua respiração se tornar mais profunda, mais consciente, como se cada inspiração estivesse absorvendo a energia acumulada no espaço e cada expiração liberasse uma parte da sua humanidade comum, preparando-a para a transformação. É uma dança silenciosa entre corpo, mente e ambiente, onde cada detalhe importa. O calor dos incensos, o brilho do ouro, a textura dos tecidos e a cadência quase musical dos sons reverberantes. Tudo conspira para criar um estado de atenção plena e sensorial máxima, elevando você além da percepção ordinária. Finalmente, ao alcançar o ponto central da câmara, você percebe que a experiência está prestes a se tornar algo irreversível. O tempo, a percepção e até a própria sensação de identidade começam a se dissolver suavemente, e você sente uma fusão entre seu ser e o espaço sagrado que o rodeia. Cada sensação é ampliada, cada emoção intensificada, e a linha entre o humano e o divino começa a desaparecer. É o instante exato em que a transformação simbólica ocorre. Você não é mais apenas um indivíduo, mas parte de algo maior, uma manifestação viva da energia que os sacerdotes acreditavam ser divina. É uma ascensão silenciosa, íntima, e profundamente perturbadora em sua beleza serena. Enquanto o ritual chega ao seu clímax final, você sente uma mudança sutil, mas definitiva, em cada aspecto do seu ser. O ar ao seu redor parece carregar uma vibração contínua,
como se estivesse ressoando com uma frequência que apenas você pode perceber, e cada passo seu sobre o chão de pedra ecoa de maneira diferente, mais profundo, mais cheio de significado. Uma curiosidade fascinante é que, em alguns templos, os sacerdotes usavam espelhos e superfícies polidas para refletir luzes douradas e sombras em padrões que induziam estados alterados de percepção, um artifício psicológico avançado para a época. Você percebe que tudo ao seu redor, cada símbolo, cada estátua, cada feixe de luz, parece se alinhar com você, como se o próprio templo tivesse consciência da sua presença e participasse do processo de transformação. Você sente a mente clarear, cada pensamento se tornando simultaneamente mais intenso e mais leve, quase etéreo. É como se as fronteiras entre o que você considera corpo, mente e ambiente estivessem desaparecendo lentamente, dissolvendo-se em uma consciência expandida que desafia qualquer descrição simples. A textura do chão sob seus pés, a fragrância dos incensos e o brilho do ouro nas paredes contribuem para uma experiência multissensorial que parece projetar você para fora do seu próprio ser, mas ao mesmo tempo mantém uma sensação de ancoragem. Você é parte de algo maior, mas ainda existe, agora amplificado e transformado. Estudos modernos sobre práticas de meditação e rituais antigos sugerem que esse tipo de estímulo sensorial controlado era uma ferramenta eficaz para induzir estados de percepção alterada, um fato que reforça a sofisticação psicológica dos rituais egípcios. Enquanto você absorve cada detalhe, sente um influxo de energia que percorre cada fibra do seu corpo. É uma sensação que mistura calor, eletricidade e uma estranha leveza, como se a gravidade estivesse diminuindo ao seu redor. Você percebe que suas emoções estão profundamente amplificadas: reverência, medo, êxtase, todas coexistindo em uma mistura intensa que desafia qualquer tentativa de separá-las. Em alguns textos antigos, os iniciados eram instruídos a observar seus próprios reflexos em superfícies polidas, uma prática que supostamente ajudava a preparar a mente para a percepção divina, permitindo que cada um visse simultaneamente seu eu humano e sua essência espiritual emergente. O espaço sagrado ao seu redor parece vibrar em resposta a cada movimento seu. As figuras de deuses e animais esculpidas em pedra e madeira parecem quase vivas, seus olhos dourados refletindo a luz de maneira que você jura reconhecer uma consciência nos padrões. Você nota que cada gesto, cada respiração e cada olhar interage com o ambiente de maneira significativa, reforçando a sensação de unidade com algo maior que você mesmo. Historicamente, rituais de divinização eram cuidadosamente cronometrados para coincidir com eventos celestes, reforçando a ideia de que o iniciado não apenas se tornava divino, mas também estava em harmonia com o cosmos. Quando o ritual atinge sua conclusão, você sente uma quietude absoluta, uma calma profunda que parece envolver tudo ao seu redor. A energia pulsante que preenchia a câmara diminui gradualmente, deixando uma sensação de equilíbrio e completude que transcende qualquer experiência anterior. É como se o templo tivesse respirado junto com você, e agora ambos estivessem em paz. Você percebe que, embora seu corpo continue presente, algo essencial dentro de você mudou irrevogavelmente. A transformação não é apenas simbólica, é sentida em cada célula, em cada respiração, uma lembrança silenciosa do poder do ritual e da sabedoria dos antigos. Finalmente, você se afasta do centro, sentindo a presença dos deuses como uma companhia silenciosa, mas constante. A experiência é tão íntima que mesmo ao deixar a câmara, você percebe que carrega consigo uma nova percepção de si mesmo e do universo. Cada sombra, cada feixe de luz, cada detalhe do templo agora ressoa com significados que antes passavam despercebidos. É uma sensação de conexão eterna, calma, mas cheia de reverência, como se a própria vida tivesse adquirido uma profundidade que você nunca havia imaginado. Ao se afastar do centro ritualístico, você percebe que os corredores do templo já não parecem simples passagens de pedra. Cada passo que dá ecoa de maneira única, como se o próprio espaço estivesse respondendo à sua presença. Historicamente, templos egípcios eram construídos com uma acústica cuidadosamente planejada, e é fascinante notar que alguns sons naturais, amplificados pelas pedras e colunas, eram usados para induzir sensações de reverência e introspecção nos iniciados. Você sente que cada eco não é apenas um reflexo do som, mas uma extensão do ritual que acabou de experimentar, prolongando a experiência de uma forma quase mágica. Há uma leve confusão sensorial. Corredores que antes pareciam retos agora parecem se estender infinitamente, e portas que você acreditava conhecer aparecem em lugares inesperados. É como se o templo brincasse com sua percepção, reforçando a sensação de que o processo de transformação ainda continua, mesmo quando você se afasta do altar.
Você começa a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, hieróglifos sutis nas paredes, entalhes minuciosos nas colunas e padrões de luz filtrando-se pelas frestas que criam jogos de sombras complexos. Cada detalhe contribui para uma sensação crescente de que o espaço é vivo, participando de maneira consciente na manutenção do efeito psicológico do ritual. Algumas dessas técnicas de manipulação visual e sensorial eram conhecidas apenas pelos sacerdotes mais experientes, e acredita-se que eram transmitidas oralmente, mantendo o segredo e o misticismo em torno dos rituais de divinização. Você percebe que o eco dos corredores não é uniforme. Algumas áreas amplificam certos tons, outras silenciam completamente os sons, criando uma narrativa acústica que parece contar a história do templo e dos deuses nele adorados. À medida que avança, você sente que o próprio tempo se comporta de maneira estranha. O ritmo dos seus passos parece desacelerar ou acelerar dependendo do corredor, e você questiona se está se movendo de forma linear ou se está sendo conduzido por uma percepção alterada. Historicamente, estados alterados de percepção eram parte integrante dos rituais de divinização, e os egípcios exploravam essas sensações para induzir uma experiência de transcendência. Você começa a ouvir ecos que lembram sussurros, não de vozes humanas, mas de uma energia antiga que parece contar histórias esquecidas de homens que alcançaram a divindade, reforçando a sensação de que cada corredor é uma ponte entre o mundo mortal e o divino. Você nota que seu corpo reage a cada som, cada reverberação. A pele parece mais sensível, os músculos mais leves, e a respiração acompanha ritmos que não são inteiramente seus. É como se a arquitetura e os sons fossem projetados para interagir com cada parte do seu ser, mantendo a mente em um estado de receptividade máxima, prolongando o efeito psicológico do ritual. Estudos modernos sugerem que o eco e a ressonância em espaços fechados podem realmente alterar a percepção de realidade, o que confirma a sofisticação psicológica dos arquitetos e sacerdotes egípcios. Você percebe que está simultaneamente dentro e fora de si mesmo, consciente de cada detalhe, mas também imerso em algo que transcende a compreensão cotidiana. Enquanto segue pelos corredores, cada curva revela um novo padrão de luz e sombra, como se a própria pedra estivesse moldando uma narrativa visual em tempo real. O efeito é hipnotizante, quase meditativo, e você se vê absorvendo cada detalhe, cada eco, cada movimento de luz. É impossível separar a experiência física da mental. Tudo se funde em uma sensação contínua de transformação. Você percebe que, embora o ritual principal tenha terminado, a arquitetura e os sons do templo continuam a conduzir seu espírito, lembrando que a jornada para a divindade não é apenas um evento isolado, mas um processo contínuo, que começa com o ritual e se prolonga através da interação com o espaço sagrado. Finalmente, ao chegar a uma saída que antes parecia impossível de encontrar, você sente que cada corredor deixou uma marca profunda na sua percepção. O eco contínuo, os sons e os padrões de luz não desapareceram, mas agora fazem parte de você, uma lembrança constante de que a transformação não se limita ao tempo e ao espaço do ritual. Cada passo que dá fora do templo ainda carrega o ritmo e a reverberação dos corredores sagrados, e você percebe que essa sensação de presença divina, mesmo subtil, permanece com você, como uma melodia silenciosa ecoando através de sua mente e corpo. Agora que você concluiu a jornada pelos corredores sagrados e ouviu os ecos que se recusam a desaparecer, permita-se relaxar completamente. Respire fundo, sentindo o ar encher suavemente seus pulmões, e ao expirar, imagine cada tensão escapando do corpo, como se os próprios sons do templo estivessem dissolvendo o cansaço e a inquietação. A experiência que você viveu, intensa e quase sobrenatural, pode parecer esmagadora quando ainda está fresca, mas, à medida que se distancia da memória dos rituais, percebe que algo profundo e sereno permanece em você. Enquanto fecha os olhos, visualize os padrões de luz e sombra que encontrou nos corredores, agora transformados em uma dança calma e gentil, quase como uma pintura flutuante. Sinta a textura da pedra e o eco dos sons como lembranças acolhedoras, não ameaçadoras, lembrando que você atravessou algo extraordinário e retornou ileso. Permita que cada detalhe que chamou sua atenção, os hieróglifos delicados, os sussurros quase imperceptíveis, a interação do espaço com seu próprio corpo, se assente em sua mente como um sonho vívido, mas tranquilo, pronto para descansar. A curiosidade e o fascínio que surgiram durante sua experiência não precisam desaparecer. Pelo contrário, leve consigo a sensação de mistério e reverência, mas sem o peso da tensão ou do medo. Como os antigos egípcios acreditavam na continuidade entre vida e divindade, permita que essa continuidade se manifeste em sua própria sensação de calma interior. Cada eco, cada sombra,
Cada reverberação que experimentou agora pode ser lembrada como parte de uma narrativa segura, que existe apenas para enriquecer sua imaginação e reflexão. Permita-se, finalmente, flutuar suavemente entre o mundo real e as memórias do templo, sem pressa ou preocupação. Sinta a conexão entre corpo, mente e espaço sagrado que percorreu, agora transformada em uma serenidade constante, como se o próprio ritmo dos corredores antigos tivesse se instalado dentro de você. Lembre-se de que a viagem, embora intensa, terminou, e você pode descansar completamente, mantendo apenas a sensação de admiração tranquila e reverência silenciosa. Enquanto sente seu corpo relaxar, repita mentalmente que está seguro, que cada som, cada sombra e cada percepção agora são apenas lembranças que podem trazer prazer e contemplação, sem perturbar. Imagine-se flutuando em uma luz suave e dourada, como os reflexos de ouro em pó que viu nos templos, abraçando a calma e a serenidade que a experiência lhe deixou. A mente se acalma, o coração desacelera, e você sente a paz se espalhando, preenchendo cada espaço interior. Permaneça nesse estado de repouso, permitindo que o silêncio reconfortante se instale e que a sensação de bem-estar e maravilha o envolva completamente. Deixe cada memória se dissolver lentamente em tranquilidade, e permita que sua imaginação continue a viajar suavemente, como se estivesse contemplando, com carinho, um antigo ritual de divindade, mas sempre em segurança, aquecido por sua própria presença consciente e tranquila. Boa noite e bons sonhos.